Sabe quando a gente está lendo algo e de repente uma coisa totalmente inesperada aparece? Pois é exatamente isso que acontece na Bíblia, bem no meio de uma lista de nomes que parece não ter fim. Ali, escondidinha, tem uma oração, só 2 versículos, e é sobre ela que a gente vai mergulhar hoje, a oração de Jabés. O que será que ela tem de tão especial? Para a gente entender o contexto, essa história está lá no livro de 1 Crônicas. Pensa assim, esse livro foi escrito num momento bem delicado depois que o povo de Judá voltou do exílio na Babilônia. Era tipo um jeito de lembrar todo mundo, olha, essa é a nossa história, essa é a nossa identidade. E quando eu digo lista de nomes, eu não tô brincando não. Os primeiros 9 capítulos do livro são basicamente isso, uma genealogia gigante, que vai desde Adão, nome atrás de nome. É aquela parte que, vamos ser sinceros, muita gente acaba pulando, né? É bem denso. Mas aí, do nada, a lista para. O autor simplesmente interrompe essa sequência de nomes para focar em uma única pessoa, Jabés. Essa quebra de ritmo não é por acaso, é um sinal luminoso piscando dizendo: prestem atenção aqui, tem algo importante acontecendo. Então, a pergunta que fica é: o que essa história tem de tão especial para merecer essa pausa bem no meio de centenas de nomes? Para descobrir, a gente precisa ir direto na fonte, olhar para o texto. Olha que impressionante! Em apenas 2 versículos, a gente tem uma história completa. Tem um começo marcado pela dor, um pedido quase desesperado a Deus e, no final, uma virada de jogo total. É uma narrativa inteira em pouquíssimas palavras. Mas para a gente entender de verdade o peso dessa oração, a gente precisa voltar um pouco e entender qual era o grande problema de Jabés. E a raiz de tudo estava no nome dele. O nome Jabes, em hebraico, é um trocadilho, uma brincadeira com a palavra otsev, que significa dor, tristeza. A própria mãe deu este nome para ele por causa da dor que sentiu no parto. Então, imagine só, o nome dele era literalmente aquele que causa dor. E no mundo antigo, o nome era muito mais do que uma etiqueta. Era quase uma sentença, um roteiro para a vida da pessoa. O nome negativo era visto como uma verdadeira maldição, uma profecia de que a vida daquela pessoa seria de sofrimento. E esse era o destino que Jabés simplesmente se recusou a aceitar. Então o que ele fez? Jabés clamou ao Deus de Israel. E a oração dele é tão interessante que a gente consegue dividir em 4 pedidos bem específicos e muito ousados. A estrutura aqui é fascinante. Repara como ele começa com um pedido mais geral, pedindo bênção, e vai afunilando. Fica cada vez mais pessoal, até chegar no ponto central, um apelo direto para quebrar a maldição do próprio nome e reescrever a sua história de dor. E essa parte de alarga as minhas fronteiras é bem legal de analisar. Ao longo do tempo, as pessoas interpretaram isso de várias formas. Para o contexto da época, podia ser literal mesmo. Mais terra, mais prosperidade. Mas também pode ser visto de um jeito mais simbólico, sabe? Como um pedido por mais influência, mais oportunidades, mais impacto no mundo. Ok, então Jabés fez esses 4 pedidos, bem ousados, desafiando o destino que o nome dele parecia ter traçado. A grande questão é, e aí? O que aconteceu? Qual foi a resposta? E a resposta no texto não podia ser mais direta. Simplesmente diz, e Deus lhe concedeu o que ele pediu. Ponto final. A oração foi atendida. E isso mudou completamente o rumo da vida dele. E esse é o coração da história, a transformação total. O homem que carregava no nome a sentença da dor se tornou mais honrado que seus irmãos. É uma inversão completa do destino que parece estar escrito para ele desde o nascimento. Não é à toa que essa história tão curta atravessou séculos inspirando tanta gente, desde sábios da antiguidade até autores de best-sellers de hoje em dia. A questão é por quê? O que faz esses 2 versículos ressoarem tanto até hoje? Acho que a resposta está nas lições que a gente tira daqui. A história de Jabés é um modelo atemporal. Ela mostra que um começo difícil não precisa ser o fim da linha. Que é possível, sim, buscar reescrever a própria narrativa. Mostra que a verdadeira honra não vem de onde se nasce, mas do alinhamento com um propósito maior. No fim, é sobre ter fé de que as coisas podem mudar e ousar pedir por um novo começo, não importa qual seja o ponto de partida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Um começo difícil define uma vida inteira? Ou será que ele pode ser justamente o combustível, a motivação para buscar a mudança? A história de Jabés sugere uma resposta, e essa resposta continua ecoando.